que esse assunto é interessante, porque significa também o futuro dos nossos adversários, né? Por enquanto, Ricardo, você vê algum nome surgindo na esquerda? Um nome? Tá despontando fulano, despontando Beltrano? Boulos. Só o Boulos? Só. Eu não vejo mais ninguém. Assim, ninguém. Nome novo que vai se projetar no cenário nacional e que ainda não se projetou, absolutamente ninguém. Há um certo tempo atrás falava muito o Silvio Almeida, tá? Nossa, não... Nem a pau. E outra, o Silvio Almeida tem aquele jeito pedante de intelectual, ele fala, as pessoas não gostam disso, cara. Precisa ter mais presença, entendeu? Eu também acho, assim, não rolou. É eu esperava mais o Silvio Almeida. É o Boulos. Tem a Tabata, mas a Tabata não é uma figura de esquerda assim tradicional e ela é muito rechaçada dentro da própria esquerda. Então eu vejo a Tabata muito mais como uma tentativa de criar um liberalismo progressista no Brasil, que sempre falhou, né? Porque esse liberalismo nunca foi para frente. A grande verdade é que o Brasil é dividido entre conservadores e esquerdistas full. Não vejo lugar aqui, pelo menos ainda, para o liberalismo progressista lá Tabata. Então eu acho que é o Boulos. Eu não vejo ninguém fora o Boulos. Só o Boulos. Se ganhar agora. Se ganhar agora. Será que se ganhar? Se perder é até melhor para ele. Imagina o desastre de uma prefeitura Boulos, Ricardo. Tem uma coisa que a gente pode isso é verdade, isso é verdade. O track record do PSOL no executivo, ele é um desastre total e completo. Não há uma prefeitura do PSOL que tenha sequer ido médio. Mas assim, eu acho que para disputar uma eleição nacional, é difícil que ele não tenha já alguma experiência de gestão. Aí você vai dizer, mas o Bolsonaro não teve, tá? O Bolsonaro saiu direto de deputado. Mas acho que é um pouco diferente. O bolsonarismo tinha um programa de governo que, pelo menos nas suas linhas gerais, agradava ao dito capital. Era um programa privatista e tal. O Boulos não. Se o Boulos ameaça chegar lá no futuro, ainda mais sem qualquer tipo de experiência de gestão, acho que ele vai ser liquidado. Essa mídia que hoje paparica o Boulos vai mudar, pô. A mídia dá uma guinada aí, as pessoas... Se os grandes empresários do Brasil sentem que tem alguma ameaça, vão lá e cortam. E não é só uma ameaça em termos de discurso, é uma ameaça de um cara incapaz de gerir um país, né? Então eu não vejo ele ascendendo ao cenário nacional sem que antes ele passe por algum executivo. E esse executivo seria o executivo da cidade de São Paulo. Tem uma coisa que a gente está reparando na campanha agora, hoje houve uma tentativa de greve, até pararam um pouco na Sabesp, pararam um pouco nos metrôs, 20%. E o Boulos, especificamente, não tentou se vincular a nada. Ele já fugiu desse assunto. Outra coisa, o Boulos contrata a pesquisa, obviamente, e ele sabe que os dois assuntos que mais preocupam os paulistanos hoje são segurança e Cracolândia, que são basicamente a mesma coisa, né? O PSOL já está falando em internação compulsória. O PSOL falando em internação compulsória de cracudo. O PSOL, o grupo da Craco Resiste. Então mesmo eles estão fazendo umas concessões de discurso que não são normais ali. Ou seja, ele está indo para uma aposta de guinar pro centro, bem aguda. Lembrando que outro psolista, agora esse psolista já fez isso, que foi o Freixo. Se deu muito mal na época. Muito mal. Mas o Boulos, eu acho que ele continuaria tendo um apoio da esquerda. E acho que a estratégia dele tá aparecendo é tentar virar uma Marta Suplicy. Que a Marta ganhou aqui dando essa relaxada no discurso. Que foi também a estratégia da Haddad. O único petista, na verdade, a única petista que venceu aqui com discurso duro foi a Erundina. Que eram outros tempos. E que também, era o que eu ia dizer, eram outros tempos. Não cabe mais isso, pelo menos agora. Que ela foi radical, mas o clima para essa eleição não é ruim pro Boulos por uma situação. O Boulos, quando a Marta ganhou e quando a Haddad ganhou, quais eram os candidatos? O Haddad enfrentou um José Serra, que era candidato velho, desgastado, parecia velharia. Um Russomano, que era um cara que despontou muito rápido, mas era tosco. E a Marta enfrentava, na eleição de 2000, um Alckmin, que era um cara sem graça, que ainda não tinha nem assumido como governador, e o Maluf, que era o Maluf. Se você olhar, o adversário do Boulos hoje é o Nunes. Então é mais ou menos o clima assim, um cara velharia, ele fede a naftalina. Ele nem é velho, mas ele tem, assim, eu nunca vi esse cara ao vivo, mas ele cheira naftalina, parece um armário da vovó. Então, esse cara, se tem um cara que as pessoas votariam contra e ousariam inovar,
Seria num cenário em que o Boulos parece, vai dizer, mais natural e o mais aceitável, mais palatável. E esse cara não dá. Por isso que eles temem a candidatura do Kim e no caso da Tabata também. Porque aí são duas candidaturas inovadoras. Né? Duas candidaturas que tem uma cara, opa, isso aqui vai. Mas pro Boulos e pro Nunes, especificamente a candidatura do Kim não pode existir. A da Tabata, eu acho que ela já tá dada pro Boulos como uma candidatura adestrada. A do Kim ainda não. Porque eu acho que se o eleitor fizer essa virada, aí o Kim pode ir pro segundo turno. Se o Kim for pro segundo turno, ele ganha. Porque tem uma coisa que... enfim, eu sei se eu cheguei a discutir em live, né? Que eles comentam que é sobre a dominância de campo. Por exemplo, o campo da esquerda, que é um pouco mais do que 50% hoje em São Paulo. O campo da esquerda, o Boulos que está na frente, ele já tem a dominância no campo. Então ele não vai perder a dominância para Tabata. Sim. Então a tendência é, ele tem a dominância, ele tem os radicais do campo, e ele já pegou, inclusive, os de centro do campo. Então beleza, tem essa dominância. No outro lado, na direita, falar que o Nunes tem a dominância na direita é uma coisa um pouco difícil. Mas não tem. Porque nem discurso ele tem. Então a tendência é um bom candidato de direita tirar o Nunes do segundo turno. Por isso essa insistência do Salles em ser um candidato aqui em São Paulo. Porque falou, eu consigo ir. O problema é que o eleitor indeciso no segundo turno, hoje ele é mais fácil votar em alguém de esquerda do que votar em alguém de direita. Por conta, pandemia, Bolsonaro, Carlos Zambelli, negócio da arma e tal. Por conta, basicamente, da cagada do Bolsonaro. Que é um problema que acompanha a direita em boa parte das capitais. Mas aí você não acha que o governador ia colocar esse candidato na aba, podendo fazer um acordo com ele? Sim. Porque, E por isso os ataques ao governador. Tem todo sentido. O Tarcísio bota na aba, eu garanto aqui um prefeito que é meu aliado e pronto. E resolve. Agora, fora o Boulos, você vê alguém que seja um nome forte aí na esquerda? Eu não vejo ninguém. No Brasil? No Brasil. Nome para se projetar no cenário nacional pelas próximas eleições aí. Cara que esteja despontando, pessoa que esteja despontando, que possa suceder o Lula. Claro, tem o Haddad, mas o Haddad já está estabelecido ali no cenário. Pô, essa é uma baita pergunta, porque... Tá vendo? Mas ao mesmo tempo, eles têm muito influenciador, muito artista, muita gente conexa. Tem. Que é grande. Mas se você não vai ser candidato, vai ser o Chico César, vai ser o presidente do Brasil. Vestido de amor. Aqui eles não são de direita. Se fosse de direita, não brinca. Mas assim, na esquerda, vamos tentar pensar. Todos os governadores do Nordeste poderiam virar candidato? Mas eles não têm esse fôlego. Eu não vejo os governadores do Nordeste com fôlego de virar candidato em nível nacional. Nenhum deles. Algum carioca de esquerda? Cadê? Não tem. Não tem. Neste ponto, nós estamos, como campo político em geral, muito mais bem posicionados. Sim. A direita, na realidade, a direita tem muitos sucessores do Bolsonaro. A direita tem o Tarcísio, a direita tem o Zema que corre por fora, a direita tem alguém da família Bolsonaro, a direita tá cheia de gente, a direita vai ter os nossos candidatos da missão. A direita tem muito mais chance de formar candidato competitivo para suceder o bolsonarismo. Inclusive porque o voto na direita é muito concentrado, em virtude das redes sociais, como eu já falei várias vezes. Que na esquerda é muito mais complicado, porque eles têm aparatos institucionais mais, fortes, mais sólidos e bem fincados aí na realidade. Então, hoje, o grande dilema de sucessão é da esquerda. A esquerda não tem quem colocar. E por isso vão ter que empurrar. Eu acho que o PT vai ter que tentar empurrar o Haddad. Mas assim, só vai empurrar o Haddad se o Lula terminar muito bem. Porque o Haddad é ruim de voto. E o PT sabe disso. Então o único jeito do Haddad suceder o Lula imediatamente é o governo acabar bem. Se o governo acabar mal, o Lula vai ter que ir para uma eleição com 80 e tantos anos, cara. Isso num governo meio quebrado. Tal. Ou lançar a dureza. A Janja não tem a menor condição.